né? Estamos aqui para cultuar ao Senhor e adorar a Ele. Estamos fazendo isso desde o louvor que cantamos, quando declaramos ao nosso Deus que era, que é e que há de vir, e aquele que é o Todo-Poderoso, e por isso não precisamos temer o mal. E diante dos estudos que nós estamos, vendo sobre Neemias, hoje nós vamos falar sobre o encorajamento, sobre como o Senhor nos encoraja e como nós podemos vencer esses momentos e desafios que os inimigos se põem contra nós. Por isso, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, é o nosso capítulo de hoje. Para quem não está acostumado aí com a gente, nós estamos estudando a Bíblia há mais de 7 anos, de forma sequencial. Começamos em Gênesis capítulo 1, e estamos aí desde 2017, estudando capítulo por capítulo, e já estamos em Neemias capítulo 4. Se você perdeu os estudos anteriores de Neemias, você pode ir até o nosso canal no YouTube, ou também na nossa plataforma de podcast no Spotify, onde você ali poderá encontrar os estudos anteriores e estar aí, junto na mesma sequência, como uma boa série. A gente vai ir olhando, episódio por episódio e aprendendo muito com aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Amém? Antes de continuarmos, você vai dar um abraço na pessoa que está ao teu lado, porque eu estava com saudade de falar isso, e eu preciso falar isso, entendeu? Então você vai, nem que seja um aperto de mão, se você não conhece alguém que está aí, então você vai dar, nem que seja um soquinho, ok? Cumprimenta esse irmão, essa irmã que está ao teu lado. Agora sim, vamos lá. Neemias capítulo 4, encoraje-se. Sempre que o povo de Deus se levanta para fazer sua obra, isso incomoda o inimigo. E a vida cristã é uma batalha sem trégua. É impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Guarda isso. É impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Quando você se põe à disposição de realizar a obra do Senhor, imediatamente a oposição surgirá diante de você. E nós veremos no capítulo 4 um resumo do que aconteceu nos 52 dias de construção ou de reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque Neemias conduziu em 52 dias a reconstrução destas muralhas. E é claro que o capítulo 4, ele não vai listar todos os detalhes, mas ele vai falar um pouquinho dos conflitos, dos inimigos que surgiram nesse período e como que o povo de Deus venceu o seu medo, como cantamos, nada temerei porque o Senhor está comigo, e ao mesmo tempo porque eles confiaram naquele que era, que é e que há de vir. Então hoje nós vamos ver como que os inimigos tentaram de várias maneiras fazer com que o povo parasse a reconstrução dos muros, mas Neemias foi conduzindo o povo a fim de glorificar o Senhor e não parar naquilo que era a sua missão. Eles fizeram e usaram de algumas estratégias que o inimigo continua usando ainda hoje contra o povo de Deus. Por exemplo, em primeiro lugar, os judeus eles foram zombados, eles ouviram muitas zombarias contra eles mesmos, chamando-os, nós veremos daqui a pouco, sobre miseráveis, pobres, que não sabiam fazer o que estavam fazendo. Algumas conspirações de guerra surgiram também contra eles. Como resultado dessa zombaria, dessas conspirações, muitos deles enfrentaram o desânimo, o medo e também o egoísmo, e nós vamos ver isso durante todo esse capítulo. Como o povo, os inimigos, não conseguiram parar o povo de Deus, mais à frente, quando a gente chegar no capítulo 6, você vai ver isso com mais detalhes, eles começaram a atacar o líder, Neemias. E de alguma forma eles tentaram usar de transigência, maledicência, ameaças e intrigas, mas nenhuma dessa estratégia foi suficiente para parar a obra de Deus. Esses recursos não funcionaram. Sabe por quê? Porque Neemias estava firme e inabalável no Senhor. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia a missão que ele havia recebido do Senhor. E ele sabia quem era o Deus para quem ele servia. E isso foi suficiente para fazer com que Neemias não parasse nem um minuto.
e fizesse aquilo que ele foi chamado para fazer. Hoje, eu quero que você saia daqui encorajado a continuar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, apesar da oposição, apesar das intransigências, apesar dos conflitos, apesar das conspirações, apesar do inimigo que está bufando na sua face. Que você não pare, mas que você continue certo de que você está firme no Senhor, o nosso Deus. Estamos juntos, irmãos? Amém? Então vamos começar a leitura do capítulo. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler aí alguns blocos de versículos. Eu quero começar lendo os 6 primeiros versículos do capítulo 4, que dizem assim: Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, ou seja, ele estava reunido com todo o exército de Samaria, os inimigos, e ele começou a falar o seguinte: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, que é um outro inimigo, o amonita, estava com Sambalate. E Tobias disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a tua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Para um pouquinho aqui. O que está acontecendo aqui? A gente tem um relato de Neemias, onde ele relata frases e colocações de Sambalate, depois ele coloca uma frase de Tobias, que é um outro inimigo, e depois ele põe um trecho da oração que ele fez ao Senhor quando ficou sabendo destas coisas. E no final, no versículo 6, ele conclui dizendo que nada disso conseguiu fazê-los parar a obra que eles estavam fazendo, porque todos eles tinham muito ânimo para trabalhar. Quando a gente olha para esse texto, nos primeiros versículos fica claro a zombaria que os inimigos usaram para tentar desestabilizar o povo de Deus na obra que faziam. É aquilo que eu falei para vocês, uma das primeiras estratégias que os inimigos tentaram usar era a zombaria, eles começaram a zombar deles. Que tipo de zombaria? Por exemplo, o versículo 2, quando ele fala de fracos judeus, ele está usando um termo hebraico que significa miserável, mirrado. É como dizer assim, eles são tão fracotes, são os miseráveis, eles não têm força para nada. Como é que esse povo vai conseguir fazer alguma coisa? Eles são muito ruins, eles não vão chegar à conclusão de nada. A grande questão, queridos, é que Sambalate não sabia, no entanto, que o nosso Deus é aquele que gosta de usar os improváveis. E que a glória dele está exatamente em usar os fracos. Porque é quando somos fracos, é aí que estamos fortes. E é exatamente isso que acontece. Porque o povo do mundo não entende como Deus se agrada de usar instrumentos fracos para realizar a sua obra. Querido, quando você imaginar ou achar que você não tem condições, ou que você é fraco, ou que você é um miserável, ou que por alguma forma alguém disse para você que você não consegue, que você não é capaz, lembre-se que Deus usa principalmente, de forma geral, ele utiliza-se dos improváveis. Era um último pastorzinho de ovelhas que estava lá no campo cuidando, o menor dos irmãos, que ele fez o grande rei de todos, Davi. Era de um garotinho nascido no tempo em que ele deveria ser morto pelos soldados do Egito, que foi colocado num bercinho, num riozinho, que Deus tirou dali o grande libertador do Egito, Israel do Egito, que era Moisés. Era de um homem que era apenas muitas vezes, ignorante no falar, um pescador apenas, que não conseguia escrever tão qual Paulo escrevia, mas que se tornou um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, chamado Pedro. Você está entendendo?
Porque Deus usa exatamente aqueles que são os fracos. Porque é assim que Ele mostra a sua glória. Então, querido, quando você imaginar e achar que você não é capaz, lembre-se que é Cristo que realiza através de você. Lembra de domingo que a gente falou? O poder que opera em nós, não somos nós. É o poder do Espírito Santo que opera em nós. Estamos juntos até aqui? Amém, queridos? Com estas falsas afirmações, o Tobias ele chegou a ir mais adiante. Depois de Sanbalate usar de várias frases zombando Israel, Tobias vira para o grupo de soldados de Samaria e fala o seguinte: gente, fiquem tranquilos, porque ainda que eles consigam construir esses muros, basta uma raposa para derrubar tudo novamente. Perceba, queridos, que eles estão usando de uma zombaria constante contra o povo de Israel. Porém, queridos, quando o inimigo ri daquilo que o povo de Deus está fazendo, normalmente é sinal de que Deus irá abençoar o seu povo de modo maravilhoso. Quando o inimigo se enfurece na terra, Deus ri no céu. Como assim, pastor? Salmo capítulo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Já leu esse texto? O Senhor que habita nos céus, aquele que está lá no céu, ele dá risada. O Senhor zomba deles. Deles quem? Daqueles que estão rindo do povo dele, fazendo a obra dele. Qual foi a reação de Neemias? Diante de todo escárnio que ele recebe, ele ora. O versículo 4 a 5 parece que ele está desconexo, né? Porque está de repente falando frase, de repente aparece uma oração entre aspas, porque é a oração de Neemias que está aí. Depois que Neemias fica sabendo da zombaria de Sanbalate e de Tobias, ele ora. E que oração ele faz? Veja, versículo 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Percebe que Neemias não diz assim, porque eles estão nos provocando a ira, porque eles estão provocando o seu povo a ira, porque eles estão provocando os judeus. Ele não diz isso, ele diz que o povo inimigo estava provocando quem? O próprio Deus. Neemias não permitiu ficar distraído do seu trabalho diante das zombarias e respondendo àqueles homens que eram contra aquilo que ele estava fazendo. Querido, preste atenção. Deus havia escutado todas aquelas frases, provocações de Sanbalate e de Tobias, e era Deus quem trataria com eles no tempo certo. O que Neemias não podia fazer era parar de trabalhar. Sabe por quê? Porque uma lição que eu tiro aqui desse momento é que a gente não pode se distrair com o inimigo, apenas entregar tudo diante de Deus. Está comigo? Não se distraia com as provocações do inimigo. Entregue isso diante de Deus. Mas lembre-se, Neemias orava como um servo do Senhor preocupado com a sua glória. Neemias não pediu vingança pessoal. Neemias não virou assim: Senhor, o senhor está vendo que eles estão falando de mim, Senhor? Senhor, olha para ele, Senhor. Olha só, eu, seu servo, estou aqui, trabalhando, fazendo tudo direitinho. O senhor está vendo que eles estão falando de mim? Não, Neemias não está preocupado com ele. Neemias não está preocupado com a fama dele. Neemias, quando ora ao Senhor, ele fala: Senhor, o senhor está vendo que eles estão falando do Senhor? Deus, retribua a eles a vingança do Senhor, porque é do Senhor que eles estão zombando. Neemias não está preocupado com ele, não está preocupado com o nome dele, não está preocupado com o que o rei lá, os Artaxerxes, iria pensar quando chegasse a notícia lá de que Neemias estava sendo zombado. Não, ele não estava preocupado com o nome dele, não era a fama dele, era a glória de Deus. Então, queridos, as coisas que as pessoas dizem que podem nos magoar, elas só não podem nos ferir, a menos que a gente deixe que estas coisas penetrem no nosso coração e nos contaminem. Qualquer coisa que nos impeça de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, só serve para ajudar o inimigo. Quantas pessoas estão deixando de fazer o que Deus chamou para fazer, por causa de um que falou aquilo, por causa do outro que disse aquilo outro, por causa daquele que disse um negócio que ele não gostou, ou por causa do ministério que não funcionou do jeito que ele queria, ou por causa daquilo que... E está deixando de fazer o que Deus chamou para fazer, porque está ouvindo a oposição e a zombaria daqueles que estão sendo usados como brechas na mão do inimigo, para fazer você parar. Neemias não estava preocupado com isso.
Neemias estava ouvindo tudo aquilo e estava continuando. Querido, não pare. Não se distraia com o inimigo. E quando eu digo inimigo, não estou falando aquele irmão, aquela irmã que é o inimigo, não. É o inimigo que está usando aquela fala daquele irmão para te fazer desanimar. É isso. Não se distraia. Apenas entregue a Deus. Está comigo, querido? Estamos juntos? Versículos de 7 a 9. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Bom, como as ameaças e zombaria não foi suficiente para pará-los, 4 grupos se juntaram contra Jerusalém. A cidade estava cercada dos inimigos. Ao norte estava Sambalate e os samaritanos. A leste, e agora, gente? Leste é para onde? Para a esquerda ou para a direita? Nem você sabe, então vou falar para qualquer lugar. A leste estava Tobias e os amonitas. Sul é fácil. Ao sul estava Gesem e os árabes. E a oeste estava os adoditas. Está comigo? Engraçado que você está preocupado agora com a rosa lá do negócio dos... Você nem ouviu os povos que eu falei. Você está pensando no sul, no leste, no norte, né? Esquece isso agora, filho. Esquece. Importante que você entenda o seguinte: haviam 4 grupos de inimigos e eles estavam cercando Jerusalém. Norte, sul, leste e oeste. Fechou? Está comigo? Todos esses povos aí. Agora, tem uma lição extra aqui nesse momento. Para assim, abre aspas. Olha só. Por vezes, nós, o povo de Deus, temos dificuldade de trabalhar em conjunto, mas as pessoas do mundo não têm problema algum em se unirem em oposição à obra do Senhor. Presta atenção nisso, querido. Por vezes, nós temos dificuldade de trabalhar juntos. Dentro da própria igreja, muitas vezes. Quantas vezes, eu sou mais velho, né, vou fazer 40, irmãos, ano que vem, né? Estou ficando velho. Então eu lembro da época em que batistas não se reuniam com assembleanos. Assembleanos não estavam com os presbiterianos. Os presbiterianos não olhavam aos metodistas. Não havia essa junção de denominações. Eu sou de uma época que a gente não podia nem falar, nem olhar, nem a paz do Senhor te respondia. Porque havia um negócio que assim, eu era criança nessa época, depois fui adolescente, jovem, já parou um pouco isso. Mas até como povo de Deus, a gente tem dificuldade de se unir, de se juntar, para fazer a obra de Deus. E guarda aí na sua agenda, hein? Já guarda aí. 8 de dezembro, guardou? Dia da Bíblia, domingo, nós vamos juntar com as igrejas do São Luís, nós vamos fazer um movimento nesse bairro com o Dia da Bíblia. Você entendeu essa parada? Não tem EBD nesse dia, nós vamos para a rua. Juntar com igrejas de outras denominações e vamos falar lá fora que a Bíblia é a palavra de Deus. Está comigo? O seu amém foi bem fraco, mas eu acredito que você esteja comigo, né? Nós vamos junto para a rua no dia 8 de dezembro, que é o dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro. Fechou? Fecha aspas e volta para cá. A grande questão é que lá fora, os nossos inimigos, aqueles que odeiam o povo de Deus, não estão preocupados em se juntarem e se unir contra a igreja do Senhor. Não estão. Então, precisamos aprender a nos unir, a andar juntos e a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora, quando eles se juntaram contra os judeus, qual foi a atitude de Neemias? Volta para o versículo 9 de novo. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Percebeu que ele não apenas orou, ele tomou 2 atitudes aqui. A primeira atitude que Neemias tomou, a primeira arma que ele usou foi a oração. Até porque tudo tem que começar na oração. Oração não é escape, não é step. Oração é a direção, é o volante. Então começa na oração. Neemias primeiro orou. Neemias era um homem prático, irmãos. Um administrador por excelência. Tinha capacidade de fazer perguntas certas. Como o Marcelão falou aqui antes. Se Neemias tivesse no nosso tempo, seria um cara que saberia usar a inteligência artificial. Porque era bom nisso.
sabia contatar as pessoas certas, mobilizar as pessoas certas, dar ânimo, desafiá-los para a grande obra. Mas quando Neemias é atacado, e ele sabia que o sucesso da obra de Deus não dependia da maneira como ele agia, mas dependia da oração. Então a primeira atitude que ele toma não é fazer alianças, não é buscar outras pessoas, não é motivar pessoas, é dobrar o joelho e orar. Porque não se tratava do que ele sabia fazer, mas sim do Senhor a quem ele servia. A primeira arma que nós usamos como povo de Deus contra os inimigos é a oração. Está comigo? E em segundo lugar, a segunda arma que Neemias usou contra os inimigos foi a vigilância constante. Neemias não apenas orou. Qual o nosso problema em muitos momentos? Achamos que nós podemos cruzar os braços, orar e esperar que caia do céu. Enquanto que Deus está falando, vai fazer, filho. Quantas vezes você pediu para que Deus visitasse um enfermo no hospital? Senhor, visita aquela pessoa no hospital, que o seu espírito esteja visitando ela, e Deus está falando assim com ele, vai lá, filho, eu quero usar você para visitar ele. Vai lá você. Quantas vezes você pediu para Deus visitar um presídio? Senhor, visita o presídio, Pai. Senhor, que aqueles homens conheçam a Tua palavra e saiam dali transformados e larguem todo o vício, todas as drogas, todo o crime, e mudem de vida completamente, voltem para suas famílias e recomeçam. E Deus está falando assim, mas eu quero levar você, filho. Mas não, Senhor, vai lá o Senhor. A grande questão, queridos, é que a fé sem obras é morta. Nós não precisamos apenas orar, mas precisamos vigiar. Neemias orou e pegou a turma e falou o seguinte, agora nós vamos vigiar. Então nós não apenas construímos a partir de agora, ele montou guardas e mais guardas em todo o contorno do muro de Jerusalém, colocou guardas em todos os lugares, você a partir de agora a gente vai revezar. Vai ter agora uma escala, a gente vai se vigiar um de manhã e o outro de noite, um de manhã e o outro de noite. E eles não pararam um minuto sequer vigiando o tempo todo. Por quê? Porque nós precisamos vigiar e orar. Meu irmão, em toda e qualquer dificuldade ou oposição, nossa primeira atitude deve ser oração. Mas não adianta orar se você não fizer a sua parte. Não adianta você orar e pedindo, Senhor, me ajuda a vencer a impaciência, a arrogância e a agressividade que muitas vezes eu tenho no meu dia a dia. Se você não está fazendo nada para vigiar e não reagir assim, quais tarefas você tem se desenvolvido, quais recursos você tem tomado para si para vencer esses seus pecados? Não adianta orar, Senhor, ajuda-me a vencer a ansiedade, o medo, as preocupações, se você não tem descansado no Senhor. Você tem confiado nele ao ponto de não depender das circunstâncias? Você tem se humilhado na presença dele, se submetido à sua vontade? Não adianta, querido, olhar, Senhor, usa a minha vida. Mas você tem sido humilde o suficiente para se submeter a uma liderança, ainda que ela seja falha, porque ela será? Senhor, preciso vencer a pornografia, os nudes, os flertes. Mas quais têm sido as suas armas de defesa contra isso? Tem vencido o isolamento, a internet, as facilidades, tem se afastado dessas coisas que são gatilhos na sua vida? Senhor, me ajuda a prosperar, Senhor. Me ajuda a ter uma renda melhor, Senhor. Mas no primeiro salário que você ganha, você sequer separa o dízimo. Você não é generoso na casa do Senhor. Só quer benefício para si próprio, não se preocupa em ajudar o outro. A grande questão, querido, que não é só orar, mas é pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado como princípios também. Você está entendendo isso? Neemias, ele orou e vigiou. Ele colocou oração e vigilância. Então, ore e faça a sua parte. Ore e faça o que Deus pediu para você fazer. Estamos juntos? Versículo 10. E os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças, os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos o povo de Deus ainda assim desanimando. Mesmo Neemias orando, mesmo Neemias colocando guardas, os carregadores não têm mais forças. Quem são esses? São os judeus. Há um relato aqui de que os judeus estavam desanimados. Por mais que Neemias tenha colocado o povo para orar e vigiar, alguns caíram no desânimo, o que é muito comum no meio do povo de Deus. Enquanto há um grupo animado para cima, sempre tem um grupo que está dando para trás. Sempre tem um grupo que está falando assim, não sei não, hein, isso não vai dar certo.
Isso aí, estranho, já vi isso em outro lugar. Esse negócio aí, ó, não dá mais para ser assim. No tempo do outro pastor não era assim. Há 20 anos não era assim. Certa vez um pastor disse o seguinte: em mais de 40 anos de ministério, tenho aprendido que na obra do Senhor, com frequência, quem promove o desânimo são os céticos e os transigentes. Normalmente há algo de errado em sua vida espiritual. Muitas vezes falta-lhes, dentre outras coisas, fé na palavra de Deus e se mostram mais interessados nos próprios planos e atividades. Uma pessoa de mente dobre e incrédula e instável atrapalha a obra do Senhor. Neemias não deu muita atenção para os murmuradores e para aqueles que estavam desanimados. Aliás, é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Não dar ouvidos àqueles que estão apenas dando para trás por dar. E não por uma crítica construtiva, mas que apenas acham que não vai dar certo. Não, a estes nós não precisamos dar ouvidos. Neemias sequer olhou para esses homens. Ele continuou a obra mesmo com eles desanimados. Mas a tentativa dos inimigos não para por aqui. Versículos 11 e 12 ainda vão dizer o seguinte: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Eles estavam planejando invadir Jerusalém. E os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Em hebraico, essa expressão 10 vezes significa muitas vezes. É uma figura de linguagem, né? Então não é que exatamente 10 vezes específico, mas é muitas vezes, inúmeras vezes. Então, inúmeras vezes o povo dos judeus estava espalhando no meio de todo o povo. Olha, de todos os lugares virão inimigos, eles vão invadir Jerusalém. Eles estavam compartilhando uma notícia e gerando medo. Gerando medo no próprio povo. O povo estava se amedrontando e desanimando, contribuindo para a derrota. Neemias teve que lutar com isso. Franklin Roosevelt, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, no dia 4 de março de 1933, no seu primeiro discurso de posse, depois de uma nação assolada pela depressão econômica, ele disse assim ao povo americano: a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Porque se a gente não tiver medo, a gente vai vencer. Sabe qual que é a questão? Que muitas vezes o medo nos trava. O medo nos faz caminhar para a derrota. Enquanto que nós cantamos agora mais cedo o quê? Nada temerei, porque o Todo-Poderoso é meu amigo. Eu não preciso temer. O medo não precisa me travar. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. E o que Neemias fez? Versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. A primeira providência que Neemias tomou aqui foi colocar guardas em locais estratégicos sobre os muros. E isso fez com que os inimigos se afastassem, porque eles viram que tinha inimigos e tinha gente preparada para lutar contra eles. Depois ele fez o quê? Olha o versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Neemias teve que lutar contra o medo que estava sendo colocado diante do povo. Então ele disse ao povo: não tenham medo. Lembrem-se do Senhor grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Depois de analisar a situação, a providência que Neemias chegou a tomar foi encorajar o povo para que confiassem no Senhor temível e grande, porque nós não precisamos temer o mal. Queridos, a motivação que Neemias usa aqui é muito profunda. Primeiro, ele os lembrou o tamanho do nosso Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não avança? Porque a gente se esquece do tamanho do nosso Deus. Eu acho que às vezes a gente não se lembra que o mesmo Deus que a gente serve é aquele que criou a terra em 6 dias. Apenas com o poder da sua palavra. Eu acho que muitas vezes a gente se esquece que o Deus que a gente serve é aquele que abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar por ele, depois de ter derramado 10 pragas sobre o Egito.
Eu acho que às vezes a gente esquece que o Deus que a gente serve é aquele que colocou uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem para proteger do sol durante o dia, durante 40 anos no deserto, caindo maná do céu para alimentar o seu próprio povo. Às vezes a gente se esquece do poder que o nosso Deus tem, quando usou 300 homens para vencer 135 mil. A gente se esquece que o nosso Deus, o próprio, se fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, e Ele, habitando entre nós, realizou milagres e mais milagres. E não bastasse isso, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. Por vezes a gente se esquece que o nosso Deus continua sentado no trono da sua glória, coordenando todas as coisas. E Ele é o Senhor. Queridos, não temam, porque o nosso Deus é grande e temível. Lembre-se do poder do nosso Deus. Lembre-se do tamanho do nosso Deus. Se a gente entender isso, nada vai nos parar. Em segundo, Ele lhes deu mais um nobre motivo para lutar: a família. Ele falou com eles: lutem pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pelas suas casas. Os maiores valores da nossa vida: Deus e família. Ele utiliza-se disso para fazer com que aquele povo entendesse que eles não precisavam temer. Lutamos sabendo que Deus é grande e temível, que é o Emanuel, Ele está conosco, que lutamos também pela nossa família, porque é a herança que Deus nos deu, o maior patrimônio que temos nessa terra. Eu tenho certeza que você lutaria até o fim com o seu último esforço para defender o seu filho e sua filha. Sim ou não, irmão? Quantas histórias a gente já viu de mães e pais que defenderam os seus filhos, protegendo-os. Essa semana eu vi um videozinho de um cara, ele estava com 2 filhos, um no colo e um na mão, e de repente ele passando uma rua, um cara tentou pegar o filho dele, ele puxou o filho dele com toda a força. E aquele cara não conseguiu pegar o filho dele. Ele agarrou aquele menino com tanta força, que aquele rapaz jamais tiraria aquele menino do braço dele. Outro dia eu vi uma história de uma mulher que salvou a sua criança, seu filho, de um ataque de jacaré num lago que eles estavam passeando. E tinha as marcas assim, ó, do crocodilo, do jacaré, que tentava de todas as formas arrancar o filho das mãos dela, e ela ficou toda marcada assim, mas ela salvou o filho dela. Sabe por quê? Porque a gente faz de tudo para salvar aqueles que são os nossos. É a nossa família. É assim, não é, irmãos? É assim. É por isso que o inimigo está tentando destruir a família e descredibilizar o Senhor, o nosso Deus. O que o inimigo está tentando fazer de todas as formas? Fazer com que o ser humano acredite que ele não precisa de Deus. É o que tem sido ensinado aí. Você não precisa de Deus. Quem é Deus? Deus é só uma imagem. Deus não existe. Isso aí foi a criação do homem. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantos ateus têm aumentado o número de ateus hoje em dia na Terra? Adolescentes e jovens que vão para a faculdade e perdem a fé, porque lá são convencidos pelos professores que são ateus de que Deus não existe. Quantos? Por quê? Porque o mundo está tentando de todas as formas falar para a gente, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que Deus não existe. Quantas das ideologias do aborto livre, do feminismo, o hedonismo, que tem tentado destruir as nossas famílias, falando e pregando e ensinando que família é qualquer coisa, que família não é mais isso que foi ensinado para vocês. Queridos, o inimigo está tentando destruir a família. Por quê? Porque ele sabe que são os 2 grandes, maiores valores: Deus e família. A grande questão é que nós vamos fazer como igreja. O nosso problema, sabe qual que é? O nosso problema é continuar querendo achar os dólares falsos por aí e arrancá-los das mãos das nossas crianças. Lembra da história? Não é arrancando os dólares falsos, é ensinando sobre o dólar verdadeiro que você vai conseguir vencer as ideologias falsas. A equipe lá do FBI que luta contra notas falsas, não estuda as notas falsas, estuda minuciosamente a nota verdadeira, porque conhecendo a verdadeira, automaticamente ela identifica a falsa. O nosso problema é que nós não estamos ensinando às nossas crianças o que é o verdadeiro na palavra de Deus. Aí vão lá assistir a Arca de Noé no cinema, que não é nada da Arca de Noé bíblica,
É sobre um livro de uma outra pessoa, um brasileiro, se eu não me engano, Vinícius de Moraes, que não fala nada da Arca de Noé verdadeira. Aí volta de lá cheio de dúvida. Sabe por quê? Porque a gente não tem ensinado na nossa casa. É a falha daquele povo que se diz o povo do livro, que não ensina o livro para os seus. Estamos muito ocupados. É a estratégia do inimigo. Colocar mais e mais coisas para a gente fazer, a fim de que a gente esqueça do principal, que é a palavra. Continuando, quero finalizar lendo os últimos versículos com você, que vai do 15 ao 23, nós já estamos terminando. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, preste atenção, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, e o nosso Deus lutará por nós. O que ele está falando? Nós vamos estar espalhados. Então, quando vier um inimigo atacar, na hora que estiver atacando aqui, quem estiver aqui vai tocar a trombeta. Tocou a trombeta aqui, sai todo mundo que está aqui e vai para cá, para defender o povo que está aqui, juntando-se na luta contra os inimigos. É isso que Neemias usou de estratégia, juntando o povo. Continua. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Olha aí o turno da guarda aí, trabalhando de dia e de noite. E olha o final, querido, o último versículo. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Isso significa, queridos, que aqueles homens estavam tão dispostos a cumprir a missão que Deus havia dado para eles, que eles nem sequer trocavam de roupa, porque a roupa deles estava toda preparada para a guerra. Não tinha tempo para isso. Então, enquanto eles trabalhavam com uma mão, eles estavam segurando a espada na outra. Tem um livro não um livro, né? Charles Spurgeon, na época, quando ele era pastor, ele começou a fazer um boletim diário de histórias e de reflexões, e o nome desse livreto foi A Espada e a Pá, baseado em Neemias. Capar de um lado é a espada do outro. Enquanto luta, constrói. É por isso, queridos, que a gente não pode parar. Enquanto a gente está construindo um templo, a gente não para de avançar no evangelismo. Enquanto a gente continua construindo um templo com a pá na mão, a gente está com a espada pregando o evangelho para os adolescentes, para os jovens, 30, 40 adolescentes aqui ouvindo a palavra de Deus. Enquanto a gente está com a pá aqui construindo, a gente também está investindo nas crianças para que elas ouçam a palavra. Estão lá agora ensaiando para a cantata de Natal, para que a família deles possam vir aqui e ouçam a mensagem do Evangelho. É assim que acontece, queridos, a gente não para. A gente está construindo e com a espada na mão, lutando, levando o Evangelho a toda criatura. Você está entendendo isso, meu irmão? O segredo da vitória deste povo está em 5 coisas. Guarda isso. O segredo da vitória deste povo está na submissão a Deus, diante da missão dada a eles. Eles eram submissos a Deus, eles tinham uma missão, e nada fez eles parar essa missão. Nada, nada. Zombaria, conflitos, ameaças de guerra, desânimo, medo, nada. Por quê? Porque eles eram submissos a Deus. Se você é submisso a Deus, nada vai fazê-lo parar na sua missão. Sabe qual era o segredo daquele povo? O segredo deles estava na confiança e na obediência ao seu líder, que claramente era alguém colocado por Deus ali. Eles ouviam Neemias. Neemias falava, vamos lá, vamos fazer isso, turnos, agora trabalha de dia, vigia à noite, separa aí em equipes, cada um fica com uma trombeta, quando a trombeta tocar lá, todo mundo vai para lá. Havia uma liderança, e eles ouviam essa liderança, por quê? Porque claramente aquele líder era alguém colocado por Deus ali. Se você entende que claramente o seu líder é alguém colocado por Deus onde ele está, siga-o, querido, porque ele está te colocando para viver aquilo que Deus quer para você.
Em terceiro lugar, o segredo da vitória deste povo está na coragem de viver o sobrenatural, mesmo parecendo impossível. 52 dias construir um muro de uma cidade inteira, impossível, não para o Senhor. Esse povo não vai conseguir construir, eles são pobres, eles são miseráveis, eles são fracos, mas quem disse que é com os fortes que Deus faz? Por que eles conseguiram? Porque eles tinham coragem de viver o sobrenatural. Todo mundo falando que era impossível e eles fazendo. Por quê? Porque eles confiavam no sobrenatural de Deus. Em quarto lugar, o segredo da vitória daquele povo estava na disposição em trabalhar de forma árdua e sacrificial. Não se trocavam roupas, era com a espada de um lado e com a pá do outro, era trabalhando aqui e ajudando ali, era fazendo turnos, e aqui e ali, e a gente fica vendo, queridos, quantas vezes nós precisamos ficar implorando pelo voluntariado, pela mão de obra, pelos dons, pelos talentos da igreja, para que, sejam colocados à disposição do Senhor. E, queridos, eles tinham disposição para trabalhar de forma árdua e sacrificial. Não tinha tempo ruim, não. O tempo todo estavam servindo. Sabe qual é o segredo da vitória deste povo? Por fim, estava na união e na proteção mútua, quando os chamados lutavam pelos seus irmãos. Lutavam uns pelos outros. Havia honra entre eles. Eles estavam dispostos a defender o outro, a parar o que eles estavam fazendo para ir lá socorrer o outro. Tocou a trombeta do lado, eles saíam correndo e iam lá socorrer o outro. A grande questão, queridos, é quantas vezes os nossos irmãos estão do nosso lado gritando, clamando, tocando trombetas, esperneando, e a gente está assim, ó. Não temos olhos para aqueles que clamam. Por muitas vezes, porque está tudo muito bem para nós. O segredo da vitória daquele povo estava na união de um povo que entendeu que sozinhos eles não poderiam fazer, mas juntos eles iriam mais longe. 52 dias. Encoraje-se no Senhor, porque nada vai parar a igreja do Senhor. Temos uma missão a cumprir, queridos. E Deus está nos fortalecendo, nos preparando para isso. É pá numa mão e espada na outra. Você está pronto? Então feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está o teu povo, Pai. Aqui está, Deus, o povo que o Senhor separou, escolheu e colocou neste lugar. Aqui estão os teus servos, os teus filhos, os quais o Senhor os trouxe desde 30 anos atrás, outros alguns meses. Não importa o tempo, o que importa é que estamos juntos aqui, reunidos numa missão. Uma missão muito clara para nós: ganhar almas para o Senhor Jesus, edificar uns aos outros através da comunhão, e a prática das boas obras, a fim de que todos vejam que o Senhor é o nosso Deus. Temos aqui, Deus, a espada numa mão e a pá na outra, porque estamos em obra. Um desafio gigante. Pessoas estão ficando lá de fora nos cultos, porque não há espaço aqui dentro. Deus, levanta entre nós corações generosos, prontos, ó Deus, para te servir, dispostos, ó Deus, a se sacrificar, prontos a defender uns aos outros, e no momento que for preciso nos unirmos, a fim de defender e de honrar uns aos outros, porque somos todos filhos do Senhor. Senhor, não permita que o desânimo nos pare, que o medo seja espalhado, mas encoraja-nos, ó Deus, encoraja-nos, porque estamos diante de um Deus grande e temível, como lemos aqui em Neemias, o Senhor Todo-Poderoso, que tem todo o poder nas suas mãos e tem esta igreja nas suas mãos. Faz o teu querer, restaura e resgata famílias, cura e salva pessoas, que haja restauração neste lugar, e que a gente possa experimentar o sobrenatural do Senhor, mesmo que todos ao nosso redor digam que é impossível. Não importa,
Se o Senhor nos der, nada poderá nos parar. Estamos em tuas mãos, Senhor. Realiza o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas. E não permita que a gente dê ouvidos ao inimigo. E que o inimigo não use de falas dos nossos próprios irmãos para nos fazer desistir. Mas que a gente olhe apenas para o Senhor Jesus. E firmados nele, estejamos prontos a viver para a tua glória. Usa as nossas vidas. É o que te pedimos hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe as nossas vidas. Encoraje-se, porque a luta é grande, mas o nosso Deus é maior ainda.